Olá, eu sou Gustavo Castro, sou frequentador do Núcleo Espírita Francisco de Assis, o NEFA, e fui convidado pela mesma casa para falar sobre a transmigração da alma, com base em 3 questões do Livro dos Espíritos, que é esta obra magnífica aqui, consoladora, que vai dar 190 a 189 a 191. Mas antes eu preciso dar boas-vindas e desejar muita paz aos internautas que nos acompanham pelo Facebook. Dizer que é uma honra poder falar para todos vocês e que todos possam vibrar para que a nossa fala possa de alguma forma fazer eco em cada coração. E pedimos também que a falange franciscana possa nos envolver, nos amparar, da mesma forma envolver e amparar a todos vocês. O estudo ele vai ser feito de forma simples, como nós fazemos na nossa casa. Lerei uma questão e farei um breve comentário, sempre baseando a nossa fala, as nossas afirmações nas obras básicas. Hoje temos o livro base, que é o Livro dos Espíritos, mas também um trecho do Evangelho, capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, quando fala a lei relacionada à lei de amor, e o capítulo 3 da Gênesis sobre o instinto e a inteligência. Ok? Então, vamos começar lendo uma questão aqui do Livro dos Espíritos. E eu peço 1 minuto só para eu destacar aqui a mensagem. Eu vou ler a questão 189. O espírito goza da plenitude das suas faculdades desde o princípio de sua formação? Eu repito, o espírito goza da plenitude de suas faculdades desde o princípio de sua formação? Não, porque o espírito, como homem, também tem sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. Então temos aqui algumas palavras que nós consideramos chave e que vamos falar o significado de cada uma delas e falar também sobre por que nós consideramos essas palavras importantes para que a gente entenda essa questão aqui de forma bem didática. A ideia primeira que nos aparece é a questão da transmigração, que é esse viajar, por vários corpos, esse habitar do espírito em vários corpos. A alma, desde um princípio que nos escapa, não temos ideia do quando isso tudo começou, mas já sabemos que somos viajores de longa data e que a cada processo reencarnatório nós adquirimos experiências e o somatório dessas experiências é que nos constitui hoje. Então, se somos hoje seres inteligentes com uma larga experiência, é porque nesse lastro dos processos reencarnatórios, nós adquirimos conhecimentos acerca da vida, acerca de nós mesmos. Mas a pergunta também chama a nossa atenção
para um aspecto desde o princípio? Não, não é. Não é porque nesse princípio o que rege a vida são os instintos. É como uma criança, um bebê, que precisa ser conduzido pelos seus pais. No momento inicial nosso, os instintos é o que nos conduzem, é o que nos conduz, né? É o que nos possibilita, por exemplo, a conservação do nosso corpo. Eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso me proteger. Então, são forças ocultas, como diz Kardec em A Gênese, ou um guia seguro que nos conduzem e, ao mesmo tempo, nessa condução, eu me protejo e protejo aqueles que estão comigo. Então, toda essa ideia de conservação, desse instinto gregário que me força a viver em sociedade, está lá naquele princípio, né? Lá naquele começo. Lá, o processo do desenvolvimento da inteligência, ele vai desabrochar um pouco mais tarde, né? Porque ainda faltam essas experiências. Num dado momento, nós vamos começar, então, de fato, a deliberar com mais liberdade, né? Com menos pressão da matéria sobre a nossa existência. Isso é muito bonito, porque vai nos fazendo perceber que, embora a Terra esteja passando por um momento agora de transição, mas isso evidencia que o estado atual ele é resultado de muita ação de espíritos lá no seu início sobre essa mesma superfície, né? Então, nos deixa a perceber que somos viajantes de longa data. Isso é importante porque também nos remete a pensar um pensamento de Joana de Ângeles, que ela vai dizer assim, que ninguém estaria reencarnado se não tivesse na existência física uma finalidade superior. Quer dizer que todos nós temos uma finalidade superior na existência, né? Neste planeta. Todos nós. A questão é que agora nós temos uma capacidade bem maior de deliberar, de pensar, de raciocinar, de decidir, de optar. E aí precisamos fazer valer, nós já somos espíritas, né, aliar essa inteligência, que é um atributo do espírito, né, também uma conquista desse ser, né, aliar essa inteligência ao bem, à moralidade, à moral. Porque a inteligência desprovida desse processo do bem pensar, do bem querer, né, ou do reto pensar, nós acabamos em desequilíbrios, né? Somos capazes de fazer uma guerra, de estourar uma bomba atômica, porque a inteligência está desviada. E nós sabemos que isso tem raízes no egoísmo, na vaidade, né? Então precisamos vencer, superar. E isso começa dentro de nós. Eu tenho a impressão que o vigiai e orai, né, que é o alerta que Jesus nos faz, ele tem uma relação dupla, eu quero dizer. Há uma vigilância interna com os meus pensamentos, e ao mesmo tempo uma oração, caso eu esteja em desequilíbrio, para que isso não venha a ser, e que esse mundo exterior não seja reflexo desse mundo interior. Então precisamos vigiar, primeiramente, o que se passa em nós, dentro de nós, para que tenhamos condições de reparar o que está no externo ou fora de nós. Então, que tenhamos. E é interessante que nós temos, em média, de 70 a 90 mil pensamentos diários. Então, imagine vocês, né, a necessidade que nós temos de equilíbrio, de sensatez, né, e de prudência naquilo que estamos prestes a fazer, né? Então, repensar cada ação é importante
e nós já temos condições, porque já não somos mais os mesmos lá daquele princípio. Avançamos e muito. A questão próxima, né, que é a 190, também é importante, que ela vai dizer assim, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Então, como que é essa alma? Qual é o estado dessa alma, né? Vai dizer que é o da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela se ensaia para a vida. Então, qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Primeira. Ou da infância na vida corporal. Sua inteligência apenas desabrocha. Como uma flor se abre. Ela se ensaia para a vida. Então, é até difícil e complexo pensar, né, quando é que foi essa primeira encarnação. Mas o fato é que é ali que é um desabrochar. Já estamos nesse mundo. Passamos a ter uma mínima consciência acerca do que está acontecendo, né? E não deve ser muito diferente daquele bebê que acaba de nascer, né? Como que é entrar em relação com este mundo, né? Os sonhos, os cheiros, né? E deve ser esse mesmo processo, obviamente considerando, né, o tempo desses espíritos, mas serve de comparação, né? Serve de analogia. E é uma coisa que eu quero destacar também aqui, que é o que está no Evangelho, no capítulo 3, né? Quando ele vai chamar a nossa atenção para esse princípio, né? Que vai dizer assim, no capítulo 3, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, nesse momento lá atrás, a partir dessa primeira encarnação, o homem só tem instinto. Mais avançado e corrompido, ele já tem sensações. Mais instruído e purificados, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então veja bem, né, a linha que nos separa desse ponto inicial. Há uma linha imaginária, né? E vamos ter que percorrer, a Joana fala, multifárias reencarnações, quer dizer que o nosso processo de elevação, ele é resultado de N processos reencarnatórios, né? E estamos fazendo um percurso do que foi apenas instintivo ou instinto, em que imperava essa força oculta, inconsciente, mas que me conduzia por caminhos certos, porque o instinto não erra, né? E, como diz Kardec em A Gênese, nesse capítulo 3, ele é um condutor e a caminho do amor, né? Da angelitude, perpassando aí, entre esses dois extremos, a humanidade. Então, perceber que nós somos seres fadados à perfeição, a perfectibilidade desses potenciais é, sem dúvida alguma, consolador. E só
pela lei de amor, só pelo caminho reto que a lei me oferece, né, é que eu vou conseguir endireitar as minhas veredas. Então o instinto cessará por conta da predominância da inteligência e da nossa razão. Mas ele ainda continua sendo o guia seguro. E não é bom que nós desprezemos o instinto, não. Tenhamos certeza disso. Ele é um condutor seguro. E que fiquemos atentos, né, para que possamos também criar um diálogo entre aquilo que se passa comigo, aquilo que eu quero fazer, mas também refletir acerca disso pela minha inteligência. Será que é bom? Será que é lícito, como diz Paulo de Tarso? Né? Por que essa ação que eu quero fazer agora? Essa ação é má? Essa ação é boa? Se Paulo de Tarso chegou a dizer, né, que por que todo o mal que eu não quero fazer faço e o bem, né, que eu não preciso fazer ainda não consigo, né? Ainda não faço. São questões que não é um paradoxo, precisamos repensar e perceber o quanto é necessário, né, a todo passo, todo o percurso, que ele seja repensado por nós, que não seja um vagar cego, né, para que não venhamos sofrer as consequências, né, dessa falta de deliberação. Bom, temos aqui uma outra questão que eu considero também muito importante, que é a 190, que é a terceira, né, que ela vai nos chamar a atenção. As almas dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Infância relativa, mas já são almas desenvolvidas, porque nutrem paixões. Então já estão corrompidas, né? Já há sensações, já há a presença das paixões, né? As paixões também são forças, sendo que elas são mais individuais, né? É de indivíduo para indivíduo, né? E pensar nos selvagens significa pensar não em seres ruins ou seres que fazem mal, mas seres que estão em processo evolutivo, que é inferior ao nosso. Porém, basta lançarmos um pouco, por exemplo, o nosso olhar para habitantes, né, indígenas, né, e vamos perceber o quanto de conhecimento que eles adquiriram, por exemplo, acerca da mata, né, do viver da mata, do conhecimento das ervas, dos medicamentos que eles sabem fazer perfeitamente. Tanto é que alguns já têm o título de doutores, né? O professor Bessa da UERJ tem um estudo, uma análise muito boa sobre os povos da mata, né? E assim também como aqueles que estão em processo de evolução. Como que é nítido a ligação deles com a mata, há uma conexão muito forte, né? Que ficou muito evidente, inclusive no filme Avatar, né? A pergunta que nós fazemos aqui, que de inferiores tinham os ditos selvagens, né? Se somos nós que adentramos a mata, nós que matamos em busca do ouro ou do metal vil, né? Quem é de fato o selvagem? Precisamos pensar, precisamos entender que são nossos irmãos e que precisam ser inseridos, né? Mas sabendo respeitar o modo de cada um deles, a sua cultura, o modo de falar, preservar o que ele já tem de conhecimento. E outra, fazer uso, saber utilizar, né? Sabendo preservar o que eles já construíram. Meus irmãos, eu quero agradecer a participação, essa possibilidade de diálogo, de estudo, de propor e também pela possibilidade de poder falar de forma simples, honesta,
sincera acerca de O Livro dos Espíritos, que é uma obra que eu gosto muito. É uma obra que eu acho difícil e que requer muitas reflexões, mas que é um livro que eu considero do povo. É um livro que consola, é um livro que nos esclarece, é um livro que nos alivia de certas tensões, a começar por esse pensamento estranho, acerca de Deus, de que Deus pune, de que Deus fere, ou de que há uma justiça terrível que nos aguarda, enfim. O Espiritismo vem nos desvelar de forma clara, sem metáforas, afirmando-nos a importância de uma coerência do nosso pensar, do nosso agir com as leis de Deus. E mais do que nunca, agora somos convidados a repensar nisso. Fiquemos em paz, que o Senhor nos abençoe, que Francisco de Assis possa, com a sua falange, abençoar a todos nós, e até o próximo estudo. Muito obrigado pela paciência de vocês e pela atenção. Fiquem com Deus, fiquemos em paz.